Minha namorada está envolvida em uma guerra de pegadinhas com um amigo dela que já dura semanas, mas agora acho que ela está me traindo porque as pegadinhas estão passando dos limites. Minha namorada de 2 anos tem esse amigo há um tempo. O nome dele é Fernando, e eu não sou o maior fã dele, mas não queria atrapalhar a amizade. Então, na semana passada, ela me contou que Fernando pregou uma peça nela ligando para ela e fingindo ser Jack Nicholson com uma daquelas soundboards. Ela decidiu se vingar. Então, como brincadeira, da próxima vez que estávamos na casa dele, ela usou o telefone fixo dele para ligar para uma hotline de sex que cobrava por minuto e simplesmente deixou o telefone lá. Fernando acabou sendo cobrado em uns $200 por isso. Fernando revidou. Ele foi até a casa dela para uma festa que ela estava dando e escondeu uma boneca assustadora sem cabeça no armário dela. Ela encontrou, surtou, mas depois começou a rir. Agora, ela quer se vingar de Fernando ainda mais. Ela sabe que ele tem medo de palhaços, então literalmente fez uma estátua gigante de palhaço de papel machê que era oca por dentro. O plano dela era colocar isso na casa dele com a ajuda do colega de quarto dele e se esconder dentro a noite toda, para então sair do nada assim que ele notasse a estátua. Eu disse para ela que isso parecia um pouco exagerado, mas ela fez mesmo assim. Avançando para aquela noite, recebo uma ligação da minha namorada porque, aparentemente, Fernando deu um soco no rosto dela assim que ela pulou para fora do palhaço. Foi totalmente um reflexo, porque ele não sabia que era ela. O nariz dela acabou quebrado, e ela teve que ir para o hospital. Agora ela está bem, embora ainda esteja usando uma tala, mas quer continuar pregando peças em Fernando a essa altura. Devo impor um limite? Ela está realmente se machucando, e isso me faz pensar se ela simplesmente gosta tanto de estar perto dele que está usando as pegadinhas como desculpa. Conversei com minha namorada sobre Fernando e disse que as pegadinhas estavam ficando perigosas e que ela estava próxima demais de um cara que ela só conhece há pouco tempo. Ela literalmente se refere a ele como irmão e melhor amigo. Mas faz só 5 meses que eles se conheceram. Achei que ela reagiria de forma madura, mas, em vez disso, ela disse: "É por isso que eu sempre faço pegadinhas com Fernando. Pelo menos Fernando tem um bom senso de humor. Eu nem precisaria sair com Fernando se você não fosse tão rígido." Então, pelo menos agora eu tenho a confirmação de que ela sai com Fernando especificamente porque acha que eu não sou bom o suficiente. Acabamos brigando feio, gritando um com o outro, e então a campainha toca. Ela vai atender. É um cara em uma fantasia gigante de gorila, que entra na casa e começa a esfregar nasco em todos os móveis. Imediatamente, assumi que era Fernando, então dei um soco na cara dele. Ele tira a máscara, mas era o colega de quarto de Fernando, Matheus. Aparentemente, Fernando pagou $100 para Matheus nos assustar com a fantasia de gorila como distração, porque ele estava bem atrás de Matheus enquanto ele se esfregava nos móveis. Fernando entrou sorrateiramente no nosso quarto e colocou isso debaixo da capa do colchão. Então eu disse para esses 2 caras caírem fora e pararem com essas pegadinhas. Achei que finalmente estava me impondo contra Fernando, mas minha namorada disse que a pegadinha foi hilária e que ia me dar um tempo para me acalmar. Ela saiu com Matheus e Fernando. E vale lembrar que o nariz de Matheus ainda estava sangrando e ele ainda estava vestindo a fantasia de gorila. Não ouvi nada dela hoje, mas vi que postou uma foto de um bagel no Instagram de manhã, então sei que está acordada. Ainda não sei onde ela dormiu ontem à noite ou o que aconteceu com Fernando. Quero terminar porque estou com muita raiva, mas, por mais estranho que pareça, ainda a amo muito e não quero desperdiçar 2 anos. Terminei com minha namorada. Disse a ela praticamente o que me sugeriram. Até falei que achava que o comportamento dela com Fernando já era um caso emocional, se não um físico. Como era de se esperar, ela surtou e disse que eu estava sendo emocionalmente abusivo e controlador. Disse que todos os ex-namorados dela foram abusivos emocionalmente, e que eu era só mais um nessa categoria. Como ela só estava meio que morando comigo e tecnicamente não estava no contrato de aluguel, foi bem fácil expulsá-la. Não sabia se ela voltaria para o antigo colega de quarto, onde ainda tem a maioria das coisas dela, ou se começaria a morar com Fernando e Matheus. Quando perguntei se ia morar com Fernando, ela disse que isso não era mais da minha conta. De qualquer forma, naquela noite tentei relaxar. Estava bem chateado, mas tinha certeza da minha decisão de terminar com ela e sentia que poderia recomeçar e conhecer alguém novo. Então, comecei a receber várias ligações aleatórias de um número restrito, mas quando atendi, ninguém falava nada. Coloquei meu celular no silencioso, achando que era mais uma das armações infantis dela. De manhã, vi que tinha 60 chamadas perdidas de números restritos.
Então recebi uma mensagem de Fernando pedindo para passar lá e pegar as coisas da minha ex. Ou seja, ela foi morar com ele. Tentei ser educado, porque só queria me livrar das coisas dela, mas também queria um pouco de fechamento. Quando ele chegou, disse a ele que o relacionamento dos dois influenciou diretamente o término e que eu sabia que agora eles estavam juntos. Fernando me olhou surpreso e disse que não achava que minha ex estivesse interessada nele e que ele definitivamente também não estava interessado nela. Falei para ele parar com a besteira, que isso já não importava mais. Ele começou a ficar nervoso e ansioso, então eu disse para ele se acalmar, que eu não ia machucá-lo, só queria entender a situação. Então ele me disse que sabia que tinha contribuído para o nosso término, mas não da maneira que eu pensava. Aparentemente, Matheus, e não Fernando, era quem queria ficar com ela. Matheus era tímido demais e pediu para Fernando se aproximar da minha ex e agir como um intermediário. Como Fernando tinha várias amigas mulheres, Matheus achou que isso faria ela confiar nele. Fernando insistiu que a razão pela qual continuava pregando peças nela e sendo bobo era para deixar claro que o relacionamento deles não era romântico. Aparentemente, Matheus pagava Fernando por todas as vezes que ele perdia dinheiro com as pegadinhas. E Matheus foi quem pagou pelo nariz quebrado da minha ex. Eu disse a Fernando que esse plano foi estúpido, porque minha ex foi morar com ele especificamente para ficar com ele, então isso era ruim para os três. Fernando ficou extremamente abalado e parecia estar tremendo só de pensar que minha ex tinha sentimentos por ele. Então agora minha ex está morando com o cara por quem tem uma queda, que não sente nada por ela, e com o cara que gosta dela, mas que foi estranho e esquisito demais para dizer isso. Espero que todos se divirtam juntos. Tenho certeza de que ela vai me procurar de novo quando perceber que o cara errado é o interessado. Tenho certeza de que ela vai me procurar de novo quando perceber que o cara errado é o interessado. E não demorou muito para isso acontecer. No começo, fiquei aliviado por finalmente ter me livrado dela e de toda aquela bagunça. Eu podia respirar em paz sem precisar lidar com as pegadinhas idiotas e os dramas desnecessários. Mas, como esperado, a paz não durou. Pouco mais de uma semana depois da mudança, recebo uma mensagem dela. Nada de desculpas, nada de arrependimento. Apenas um oi seco. Ignorei. Se ela queria alguma coisa, que fosse direto ao ponto. Mas então, 3 horas depois, mais uma mensagem. Podemos conversar. Eu poderia ter bloqueado, poderia ter simplesmente apagado e seguido com a minha vida, mas a curiosidade me venceu. Não porque eu queria reatar ou porque ainda tinha esperanças, mas porque eu queria saber até onde essa história tinha ido. Respondi apenas um sobre o que, sem dar espaço para a conversa fiada. Ela demorou a responder, mas quando fez, veio com um longo texto dizendo que precisávamos conversar sobre nós, que ela sentia falta de mim e que não achava que deveria ter terminado assim. Eu ri sozinho, porque ela falava como se tivesse sido ela quem terminou. Como se eu não tivesse praticamente chutado ela para fora da minha vida depois de toda a humilhação que passei. Deixei ela no vácuo e continuei meu dia. Mas ela não desistiu. No dia seguinte, veio outro texto. Você pode me encontrar? Eu só quero conversar, prometo que não vou insistir em nada. Dessa vez, não ignorei. Respondi, se quer falar, pode falar por aqui mesmo. Ela insistiu que queria falar pessoalmente, que seria melhor. Eu disse que não via necessidade. Mas ela insistiu tanto que, no fim, acabei cedendo. Marquei um café no meio da tarde, num lugar bem público. Se ela queria jogar algum drama para cima de mim, pelo menos não poderia gritar ou chorar escandalosamente na frente de todo mundo. Quando cheguei, lá estava ela, esperando na mesa do fundo, mexendo no celular com aquele olhar de quem já estava se preparando para uma conversa difícil. Ela ainda usava a tala no nariz, um lembrete do quão longe tinha ido essa idiotice toda. Sentei sem muito entusiasmo, pedi um café e fui direto ao ponto. Fala logo. O que você quer? Ela suspirou e começou com o papo de sempre. Eu sinto sua falta. Eu sei que exagerei em algumas coisas, mas eu realmente gostava de você. Achei que a gente tinha algo especial. Revirei os olhos. Se gostasse tanto assim, não teria jogado nosso relacionamento no lixo por causa de um cara que mal conhecia. Ela ficou na defensiva. Não é assim. Eu nunca vi o Fernando dessa forma, e você sabe disso. Cruzei os braços, esperando que ela desenvolvesse, e foi aí que o show de horrores começou. Ela me contou que, depois de se mudar para a casa de Fernando, percebeu que ele realmente não tinha o menor interesse nela.
Ele a tratava como colega de quarto, não como alguém por quem ele sequer sentia atração. No começo, ela tentou ignorar, fingiu que não se importava, mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Matheus, o verdadeiro interessado nela, não era nada do que ela imaginava. Ele era esquisito, grudado, estava sempre tentando agradá-la, mas de um jeito meio desesperado. Fazia favores sem ela pedir, insistia em cozinhar para ela, e começou a agir como se fossem um casal, mesmo que ela nunca tivesse dado abertura para isso. Mas o pior não foi isso. O pior foi que ele começou a deixar claro que esperava algo em troca. Ela contou que uma noite, depois de algumas cervejas, Matheus soltou, do nada, que não era justo ele ter feito tanto por ela e não ganhar nada em troca. Ela disse que tentou rir e levar na brincadeira, mas ele não estava brincando. Disse que se não fosse para algo sério, ela deveria sair logo dali. Ela então percebeu que não tinha para onde ir. Não podia voltar para a antiga colega de quarto porque já tinha entregue o quarto, não tinha dinheiro para alugar um lugar sozinha, e agora estava presa numa casa com dois caras, um que não a queria por perto e outro que estava ficando cada vez mais obsessivo. Foi aí que ela percebeu o erro que tinha cometido. E, claro, quis voltar correndo para mim. Eu ouvi tudo em silêncio, sem expressar muita reação, apenas tomando meu café enquanto ela se desesperava. Quando ela terminou, me olhou com expectativa. Então? O que você acha? Segurei o riso. O que eu achava? Eu achava que ela finalmente estava colhendo tudo o que plantou. Acho que você deveria ter pensado nisso antes. Ela regalou os olhos, como se realmente estivesse esperando que eu a aceitasse de volta. Você não pode falar sério. Estou falando muito sério. Inclinei-me para a frente e olhei bem nos olhos dela. Você me tratou como lixo. Me humilhou, me fez de idiota, me trocou por dois caras aleatórios achando que a vida seria melhor sem mim. Agora que viu que fez besteira, quer que eu te salve? Você tem noção de como isso é ridículo? Ela começou a balbuciar desculpas, dizendo que tinha sido ingênua, que nunca quis me machucar, que só estava se divertindo. Mas eu não queria ouvir mais nada. Você fez sua escolha. Agora lida com isso. Levantei-me, deixei o dinheiro do café na mesa e fui embora sem olhar para trás, deixando-a ali, completamente derrotada. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo. Mensagens, ligações, até apareceu na porta do meu prédio uma vez, mas eu não dei espaço para nada. Ela não merecia uma segunda chance. Soube depois, por um amigo em comum, que ela acabou saindo da casa de Fernando e Matheus. Matheus ficou furioso e fez um escândalo, dizendo que ela tinha usado ele e que não era justo. Fernando, por outro lado, apenas suspirou de alívio. No fim, ela teve que correr atrás de um lugar para ficar, e o último rumor que ouvi foi que estava dormindo no sofá de uma amiga distante. E, sinceramente, foi pouco. Ela brincou com fogo, achou que podia jogar comigo e sair ilesa, e agora estava colhendo exatamente o que plantou. Eu, por outro lado, segui minha vida, livre dessa palhaçada toda. Depois daquele encontro no café, eu pensei que finalmente tinha colocado um ponto final nessa história ridícula. Mas claro que ela não ia aceitar isso tão facilmente. Nos dias seguintes, ela continuou tentando. Mensagens, chamadas, até esperou na porta do meu prédio uma noite inteira. Eu ignorava tudo. Mas então começaram os boatos. Pessoas em comum começaram a me mandar mensagens perguntando se eu sabia que minha ex estava falando mal de mim por aí. Segundo ela, eu era um narcisista vingativo, um controlador doentio, e o melhor de todos, um abusador emocional que a deixou desamparada. Eu nem precisei responder. Todo mundo que sabia da história completa já tinha se afastado dela, mas a cereja do bolo veio quando um amigo me contou que Matheus, sim, o mesmo idiota que tentou manipulá-la para ficar com ele, estava espalhando que eu era um covarde por ter terminado com ela e que eu devia resolver isso de homem para homem. Foi aí que percebi que esse cara não ia escapar ileso. Até então, eu tinha deixado passar, achando que minha ex já tinha recebido a punição que merecia e que Matheus se afundaria sozinho, mas depois disso, resolvi que ia resolver do meu jeito. Esse cara passou meses brincando com meu relacionamento pelas costas, me tratando como um otário, manipulando minha namorada enquanto fingia ser só um amigo, e agora queria pagar de durão? Na mesma noite, fui até o apartamento deles. Bati na porta e esperei. Alguns segundos depois, foi Fernando quem abriu. Ele me olhou surpreso, hesitante, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, fui direto ao ponto. Onde está Matheus?
Fernando suspirou e desviou o olhar. Ele sabia. Sabia que esse cara merecia cada segundo do que estava por vir. No quarto, disse ele, baixinho, abrindo o caminho. Passei direto. A porta do quarto dele estava entreaberta, e quando empurrei, lá estava Mateus sentado na cama, mexendo no celular, como se fosse o dono do mundo. Ele me olhou e soltou um risinho arrogante. Ah, então você finalmente criou coragem de aparecer? Não respondi. Apenas fechei a porta atrás de mim e avancei. Ele ainda tentou levantar, mas nem teve tempo. Meu primeiro soco pegou em cheio no queixo dele, e ele cambaleou para trás, batendo contra a parede. É isso que você queria, Mateus? Resolver como homem. Ele tentou reagir, me empurrou, mas não conseguiu nem me desequilibrar. Dei outro soco, dessa vez no estômago, e ele caiu no chão gemendo. Você se aproximou da minha namorada, armou contra o nosso relacionamento, e agora quer pagar de vítima? Mateus tossiu, tentando falar algo, mas eu o segurei pela gola da camisa e o joguei de volta contra a parede. Você bancou o amigo, fingiu ser inofensivo, mas no final só queria ferrar comigo pelas costas, não é? Cuspi as palavras, vendo pânico nos olhos dele. Você esperou ela estar vulnerável para tentar se aproveitar. Eu nunca forcei nada. Ele tentou argumentar, a voz trêmula. Mas você esperava algo em troca, né? Achou que fazer favores idiotas ia te dar o direito de dormir com ela? Ele não respondeu. Só ficou ali, suando, tremendo, sem saber o que dizer. Foi nesse momento que a porta se abriu de novo. Minha ex. Ela gritou quando viu Mateus no chão, com o rosto já marcado pelos golpes. Para! Pelo amor de Deus, para com isso! Eu me virei para ela, minha respiração pesada. Agora você quer defender esse desgraçado? Não é isso. Isso não vai mudar nada. Por favor, vamos conversar. Ela praticamente implorava. Eu respirei fundo e olhei bem nos olhos dela, então decidi que era o momento perfeito para acabar com isso de uma vez. Não posso. O quê? Ela parecia confusa. Eu não posso porque estou com outra pessoa. O choque no rosto dela foi imediato. O quê? Sua voz falhou. Você não achou que eu ia ficar te esperando, né? Cruzei os braços. Eu segui em frente. Estou com alguém que realmente me respeita. Que não faz joguinhos idiotas. Que não me humilha publicamente. Ela ficou completamente sem reação. O olhar dela ficou vazio, e por um segundo, pensei que fosse desabar ali mesmo. Você só está dizendo isso para me machucar. Acredite no que quiser. Mas eu segui minha vida, e agora você precisa fazer o mesmo. Ela balançou a cabeça, ainda tentando processar, mas eu já tinha acabado ali. Olhei para Mateus no chão, derrotado, e dei um último aviso. Se eu ouvir mais uma palavra sua sobre mim, eu volto. E da próxima vez, não vai ter ninguém para te salvar. Sem esperar resposta, saí do quarto e passei direto por Fernando, que apenas balançou a cabeça como se dissesse eu avisei. Quando deixei aquele apartamento, finalmente senti que tinha encerrado essa história. Minha ex nunca mais me procurou. Acho que, depois de ouvir que eu estava com outra pessoa, o orgulho dela foi atingido de um jeito que nada mais importava. E Mateus? Bom, ouvi falar que ele mudou de apartamento pouco tempo depois. Talvez tenha percebido que era um rato que nunca ia conseguir viver entre lobos. No fim, eu saí disso como alguém que aprendeu a se valorizar. E eles? Eles ficaram exatamente onde mereciam estar. Algumas semanas se passaram desde aquela noite em que coloquei Mateus no lugar dele e finalmente me livrei da minha ex. Foi um alívio não ter mais que lidar com mensagens desesperadas, rumores idiotas ou qualquer coisa relacionada a esse circo. Minha vida estava tranquila, e eu estava aproveitando essa nova fase, livre de toda aquela toxicidade. Até que um dia, recebi uma mensagem inesperada. Fernando. Fiquei surpreso. Não era uma ameaça, não era uma provocação, só um simples podemos conversar. Fiquei um tempo olhando para a tela do celular, pensando no que ele poderia querer. Eu nunca tive nada contra ele diretamente, mas considerando toda a bagunça que minha ex e Mateus criaram, qualquer coisa vinda daquele lado me deixava desconfiado. Mas, por alguma razão, resolvi responder. Sobre o quê? Ele demorou um pouco para responder, mas quando fez, foi direto. Não sei, cara. Só acho que devíamos trocar uma ideia.
Tudo isso foi uma grande idiotice. Pago uma cerveja se quiser ouvir. Aquilo me pegou de surpresa. Não parecia alguém querendo confusão, não parecia um pedido de desculpas forçado. Parecia sincero. Depois de pensar por uns minutos, decidi aceitar. Marcamos num bar pequeno, nada muito movimentado. Eu ainda estava cético, mas queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando cheguei, Fernando já estava lá, sentado em uma mesa com 2 cervejas esperando. Assim que me viu, levantou a mão como um cumprimento. Fico feliz que veio. Me sentei sem muita cerimônia, peguei minha cerveja e dei um gole antes de falar. Então, qual é o assunto? Ele suspirou, girando o copo na mão antes de responder. Sua ex, Matheus, tudo isso. Preciso dizer que você estava certo o tempo todo. Levantei uma sobrancelha, esperando que ele continuasse. Eu nunca tive nada contra você, mas acabei entrando nessa confusão sem querer. No começo, eu achava que as pegadinhas eram só brincadeiras bobas. Mas quando vi sua ex se mudar para minha casa e começar a agir como se aquilo fosse um grande jogo, cara, me deu nojo. Ele tomou um gole e continuou. Ela achava que, por estar ali, eu automaticamente ia gostar dela. Mas nunca teve nada entre nós. Nunca senti nada por ela, e quando ela percebeu isso, começou a jogar indiretas, a tentar me provocar, até sugeriu que talvez pudéssemos nos divertir só para ver como era. Eu gargalhei, balançando a cabeça. Então ela tentou com você também? Cara, essa mulher não aprende. Fernando riu junto, mas depois suspirou. O pior foi que, quando percebi o que estava acontecendo, tomei uma decisão. Falei na cara dela, olha, você precisa arrumar outro lugar para ficar, porque isso aqui não vai rolar. E como ela reagiu? Ele riu de novo, balançando a cabeça como se ainda estivesse incrédulo. Ela surtou. Disse que era injusto, que já tinha passado por muita coisa e que eu deveria entender o lado dela. Me chamou de traidor, de insensível, de tudo que você possa imaginar. Mas eu não queria saber. Eu só queria minha paz de volta. Bati meu copo no dele. Agora sim, meu irmão. Você finalmente acordou. Pois é. Só que ela não tinha para onde ir. Matheus também não queria mais ela lá, então ela teve que se virar. Ah, então o Matheus também se cansou do joguinho? Não exatamente. Fernando fez uma pausa. Ele só ficou puto porque percebeu que ela nunca teve interesse nele. Só estava usando o cara para ter onde morar. Ri alto. Então quer dizer que aquele babaca passou meses me infernizando, jogando contra mim, esperando a hora certa para atacar, e no final, foi descartado feito lixo? Fernando assentiu, bebendo mais um gole. Exatamente isso. E vou te dizer, ele não lidou nada bem. Depois que ela saiu, ficou amargo, começou a agir estranho. Ouvi dizer que até tentou entrar em contato com ela de novo, mas ela simplesmente ignorou. Então ele levou um pé na bunda sem nem ter tido chance de fazer nada? Basicamente. Ficamos em silêncio por um momento, apenas curtindo a ironia da situação. Então Fernando ergueu o copo. Acho que deveríamos brindar a isso. Levantei o meu também. Ao fim dessa novela ridícula. Batemos os copos e bebemos, rindo como se fôssemos velhos amigos. E talvez, naquele momento, tivéssemos nos tornado exatamente isso. Nos meses seguintes, nossa amizade só cresceu. Fernando se mostrou um cara de confiança, alguém que realmente tinha sido pego no meio da confusão sem querer. Ele estava tão cansado daquela história quanto eu, e no final das contas, fomos os únicos que saíram ganhando. Minha ex? Bom, pelo que eu vi, acabou se mudando para um quartinho minúsculo, dividindo espaço com 2 outras meninas que mal conhecia. Ninguém mais dava ouvidos às histórias dela, ninguém mais se importava. O grande jogo que ela tentou jogar acabou deixando ela sozinha e sem credibilidade. E Matheus? Depois do golpe no ego que levou, se afastou de todo mundo. Soube que mudou de cidade, talvez tentando um recomeço, mas para ser sincero, eu não poderia me importar menos. Ele teve exatamente o que merecia. E eu? Eu segui minha vida. Fernando e eu nos tornamos grandes amigos, saíamos juntos, ríamos de tudo aquilo como se fosse um passado distante. E no fundo, acho que foi isso que tornou tudo mais suportável, saber que, no final, os que tentaram nos ferrar acabaram se ferrando sozinhos, enquanto nós brindávamos a nossa vitória. E quer saber? Nunca uma cerveja teve um gosto tão bom.
Meses se passaram desde aquela bagunça com Fernando, Matheus e minha ex. Depois da confusão toda, consegui seguir em frente e reconstruir minha paz. Não precisei lidar mais com pegadinhas ridículas, discussões idiotas ou sentir que estava competindo com um cara que minha namorada claramente priorizava mais do que eu. Eu realmente achei que nunca mais ouviria falar dela. Mas como a vida gosta de jogar reviravoltas, um dia, um amigo em comum me mandou uma mensagem. Cara, você não vai acreditar. Fernanda tá grávida. Eu li aquela mensagem umas 3 vezes, tentando processar. Grávida? Minha primeira reação foi rir. Não por maldade, mas porque era tão absurdo que parecia uma piada. Mas então veio o detalhe que deixou tudo ainda mais bizarro. E tá sozinha. Parece que o pai é o Matheus. Naquele momento, senti um misto de choque e desprezo. Eu sabia que depois que saí da vida dela, Fernanda estava meio perdida. Ela não tinha mais um relacionamento estável, não tinha mais aquele joguinho de pegadinhas para alimentar sua necessidade de atenção e, pelo visto, a vida adulta bateu forte. Mas eu jamais imaginaria que ela cairia tão fundo a ponto de acabar engravidando do Matheus. E isso me fez rir ainda mais. Aparentemente, depois que ela saiu da casa de Fernando, sem rumo e sem muito apoio, começou a se envolver com qualquer um que desse um mínimo de atenção. E adivinha quem estava sempre por perto, desesperado por uma chance? Matheus. Só que Matheus não era estúpido. Ele sabia que ela nunca gostou de verdade dele, que só estava usando ele para preencher um vazio. Mas, no fundo, ele era um cara tão patético que aceitou isso, até que as coisas saíram do controle. Quando Fernanda descobriu que estava grávida, Matheus sumiu. Bloqueou ela, ignorou qualquer tentativa de contato e até saiu do grupo que eles tinham com amigos em comum. A última coisa que ele queria era ser preso a uma mulher que nunca gostou de verdade dele e a um filho que, com certeza, não foi planejado. Agora Fernanda estava sozinha, sem dinheiro, sem amigos e com um bebê a caminho. E ela teve a audácia de tentar entrar em contato comigo. Recebi uma mensagem dela num número desconhecido. Podemos conversar? Eu ignorei. No dia seguinte, outra mensagem. Por favor, eu preciso falar com você. Ignorei de novo. Então vieram as ligações. Quando percebi que ela não ia parar, atendi só para cortar de vez. O que você quer? Perguntei sem paciência. Ela ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse surpresa por eu ter atendido. Eu só queria falar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como eu me sinto, sobre o que está acontecendo comigo. Revirei os olhos. Fernanda, o que acontece com você não é problema meu. Você fez suas escolhas. Agora, lida com elas. Por favor, eu só preciso de alguém para conversar. Eu não tenho ninguém. E de quem é a culpa? Ela ficou muda. Você passou meses brincando com todo mundo ao seu redor, tratando as pessoas como se fossem peças do seu joguinho. Me fez de idiota, me trocou pelo seu melhor amigo e agora tá implorando porque ele te largou? Ela fungou, como se estivesse prestes a chorar. Eu não sabia que as coisas iam ficar assim. Mas eu sabia. E eu avisei. Você teve tudo nas mãos e jogou fora. E agora quer que eu te ajude? Não quero dinheiro, não quero nada seu. Eu só queria que alguém me ouvisse. Então paga um terapeuta. Desliguei na cara dela. Foi libertador. Durante muito tempo, eu me perguntei se estava exagerando, se talvez tivesse sido duro demais com ela. Mas ouvir sua voz cheia de desespero, saber que ela finalmente estava colhendo as consequências das próprias atitudes, me deu uma sensação de justiça que eu nem sabia que precisava. E o mais engraçado? O Matheus, que passou meses tentando me derrubar, agora estava fugindo da responsabilidade como o covarde que sempre foi. Ele queria jogar sujo, destruir minha relação e roubar minha namorada, mas no final, foi ele quem ficou preso na armadilha. Depois disso, nunca mais ouvi falar dela. A última coisa que soube foi que ela estava tentando conseguir ajuda da família para criar o filho, mas ninguém queria assumir a responsabilidade por ela. E sinceramente, isso não me surpreendeu nem um pouco. Eu segui com minha vida, fiz novos amigos, entrei em um novo relacionamento e deixei toda aquela confusão no passado. Fernando e eu nos aproximamos muito e continuamos saindo juntos, bebendo e rindo de como tudo se resolveu da melhor maneira possível para nós. E no final, só sobrou uma certeza: quem brinca com fogo, acaba queimado.